Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Bicast. Hoje estamos aqui na nossa área externa, um ambiente um pouco mais contraído. Rodrigo, Gustavo e eu vamos falar um pouquinho pessoal. aqui, né, com vocês sobre os principais pontos de e-commerce de moda, né? Vamos falar aí algumas dicas, algumas perspectivas que nós temos aí, né, durante o nosso dia a dia. Eu achei legal esse ambiente novo aqui, viu? Curti. E depois de falar que foi ideia minha, viu? Foi sua? Foi. Ah, tá. Parabéns, né? então, pra você. Foi ideia do nosso diretor. Exatamente. Agradecer ao nosso diretor aí por essa ideia aí muito boa. Um ambiente Valeu aí. diferente. Aqui a gente tem uns Uns fake drinks, né? fake drinks. Só pra gente entrar no clima. E vamos lá. Vamos falar. Quais são os principais pontos para um e-commerce de moda? Bom, vamos falar assim, mais no sentido de venda, né? Exatamente. O que pode aumentar a taxa de conversão, né? Que os pontos principais para as vendas acontecerem, né? Porque, afinal de contas, é o que a galera tá querendo mesmo, né? Então, pessoal, uma coisa que eu converso com muita gente me pergunta, né? Porque tem muitas plataformas, né? Pra você poder desenvolver seu e-commerce e tudo. Mas assim, falando de moda, né? O que vocês acham que são os itens, né? As configurações, O que precisa ter, né? Isso, o que um basicamente? e-commerce, o que essa plataforma precisa de ter para poder entregar um bom resultado para quem contratar? Assim, tem um ponto principal, tá? Que eu vou te falar isso que a gente viu alguns dias desses. Ter tudo funcionando certinho, né? Porque às vezes as pessoas falam assim, o botão não tá tão legal, tá dando algum probleminha. Não pode ter link quebrado, link né? quebrado, entra numa peça, cai na outra, a foto tá Isso- quebrada também, sabe? Tem que tomar Isso é muito mais uma cuidado, questão muito de cuidado. configuração, né? Mas Sim, assim, sim. uma coisa que eu acho fundamental, que Uhum. antes de contratar, é entender se aquela plataforma ela te dá a possibilidade de colocar de rastreamento, né? Basicamente, colocar códigos de rastreamento, como pixel do Facebook, tags do Google, conversões e tudo mais, sabe? Um problema que tem que mesmo plataformas grandes têm, por exemplo, é não marcar conversão de boleto, Uhum. né? Então, isso é complicado, porque assim, por que é importante marcar conversão, né? Porque basicamente assim, as plataformas que você usa para poder gerar tráfego, trazer pessoas para dentro do seu site, elas otimizam melhor, né? Isso eu tô falando de Instagram, tô falando de Facebook, tô falando de Google e várias outras, né? Elas otimizam muito melhor, encontram mais as pessoas corretas se ela entende quem compra. Então Melhor aprendizado, né? então, se a plataforma para ela entender quem compra, precisa estar configurado certinho o rastreamento. Então, isso é fundamental e, infelizmente, não é uma prioridade para todas as plataformas hoje, né? Exatamente. Isso aí que você está falando é uma coisa que eu percebo que principalmente o nosso time de operações toma muito cuidado com o traqueamento, né? Analisar todas as etapas para entender o comportamento daquele tráfego que está chegando, né? Para a gente conseguir, inclusive, fazer as otimizações corretas para as campanhas e tudo. Então, para você conseguir, inclusive, fazer um bom traqueamento, uma boa análise de dados, né? Uma boa extração de dados, você precisa de ter uma plataforma que te entregue isso, né? Sim. A gente acompanhou recentemente suportes de plataformas que não tem rastreamento tão claro. E fomos na fonte, né, buscar, e tem pessoas desde 2018 tentando soluções, né? Caramba. E aí eles isso, falam, plataforma em breve, grande, e né? falam, em breve a gente vai resolver esse É. problema, em breve vai resolver o problema, mas não resolve, né? Sim. Hoje, um dos principais motores de crescimento para e-commerces de moda é tráfego, né? É investir em tráfego, porque assim, a gente tem ROIs, né, retornos de investimento absurdos em vários nichos de moda, principalmente moda feminina, né, hoje em dia. Então, assim, não tem Vários porquê. casos, inclusive. Se você hoje, né, uma empresa hoje que trabalha com moda, principalmente as marcas mesmo, não tem porquê hoje não fazer anúncios, né? Então, assim, porque tem muito dinheiro ali, tem muita oportunidade ali. Então, se você tem que fazer, você precisa fazer direito, senão, né? Eu já vi muitas pessoas falando, tráfego não funciona pra mim. Porque eu posto, eu só consigo vender quando eu posto. Meu site não vende nada. Poxa, seu site não vende nada mesmo, porque você não tá jogando tráfego pra lá, você não tá direcionando seu Se público ninguém pra entra lá. na sua loja, como que Exatamente. vai ter venda, né? Basicamente. Pois então assim, as pessoas têm que entender que o site ele não se povoou sozinho, né?
É. Se você não fomenta isso diretamente dentro do seu Instagram, dentro das suas mídias sociais, as pessoas não vão pro site, elas vão tender a comprar por direct, pelo WhatsApp, da maneira mais fácil, né? Porque as pessoas querem um menor espaço de degrau para fazer, né? O caminho mais rápido. Exatamente, o caminho mais rápido. Uhum. E aí acaba que as pessoas complicam demais. Muitas vezes, se você manda o seu cliente direto pro WhatsApp, você tem uma loja com 200 peças diferentes, como que você vai conseguir mostrar isso pro seu cliente? Como que seu cliente vai passear por isso? Então vai te dar um trabalho muito grande. Você vai ter que mandar um monte de imagem, vai ter que ficar conversando com o cliente, ver qual que é o tamanho. Muitas vezes a pessoa fala assim, eu não vendo pelo e-commerce, mas vendo pelo direct, por exemplo. Muitas vezes é porque o e-commerce dela não está preparado para fazer as vendas. Isso acontece também. Então, não tem como acontecer, né? As vendas se não tá legal. Né? Um outro ponto interessante que a gente estava até falando, eu vou voltar um pouco nisso do boleto, é que tem muita gente que não coloca boleto, né? Pra poder... Verdade, isso aí é muito comum. Porque... Eu também já ouvi, muita gente já me falou isso. Porque... Tipo, coloca o boleto, não coloca o boleto, libera, boleto dá muito trabalho. E o problema também, assim, converte, no caso né? de e-commerce de moda, também tem essa questão de... a pessoa compra, gerou boleto. Até ela pagar o boleto, eu fico com a peça reservada, travada. Aí ele não paga o boleto, né? Porque nunca é 100% de conversão. E aí eu perdi venda, podia ter vendido para outra pessoa. Mas assim, tem um ponto disso do boleto, né? Com as peças travadas, que a gente sempre fala para as pessoas, que é, diminui o tempo do boleto. Porque normalmente ele está configurado para 7 dias. Você vai ficar esperando 7 dias, passivamente. 7 mais o prazo para cair. Exatamente. Pagar no 7. Mas assim, se ela pagar no sábado, é só na segunda. Sim. Mas assim, na opinião de vocês, assim, vocês acham que em algum caso específico é bom a pessoa não colocar a opção de boleto ou sempre... Você está restringindo um pouco mais, né, as suas vendas. Quando você tira o boleto, você tira uma opção. Porque tem pessoas que compram, mas não tem cartão de crédito, por exemplo. Eu acho que só se fosse, assim, talvez um nicho muito específico, com poucas peças, poucas opções, e que você não vai fazer um volume alto de vendas. Agora, se você está buscando volume de vendas, né, que é o que a maioria das marcas quer hoje, eu acho que não tem por que não colocar, sabe? É melhor você criar estratégias, como você falou, né? O Marcelo falou de, talvez diminuir um pouco, talvez entrar em contato com a pessoa que gerou o boleto para garantir que ela vai pagar. Exatamente. Né? Quando você entra em contato ativamente, a gente, de vez em quando, a gente cria umas copyzinhas para os clientes para ajudar, né? Um padrãozinho, que entrou no site, comprou, manda uma mensagem, já fala assim... Oi, beleza, vi que você comprou aqui no nosso site, já separamos a peça, ou a sua peça já está aqui te esperando, só você pagar o boleto, você tem 2 dias para pagar e já está aqui o link da segunda via do boleto. Aquela pessoa não vai virar e falar assim, mas eu não sei onde que está o boleto, eu perdi o boleto, como que eu vou fazer? Então já está ali na cara. E muitas vezes a pessoa ela fica meio que constrangida. Putz, eu abri a compra e não ia pagar. Mas eu quero muito produto mesmo. Você tem que dar... Quando a pessoa gera um boleto, na verdade ela comprou... Tipo, na imaginação dela, vamos por dizer. Já associou aquela vontade de fez comprar, uma compra, né? Mas ela não pagou ainda. Quando ela pagar é como se fosse uma nova compra. Então você tem que convencer ela de novo. Não é só porque ela gerou um boleto que tá vendido, né? E esse lance de você mandar a mensagem, né? É legal por quê? Porque você acaba criando mais comprometimento. E um vínculo com direto, né? Mais humanização, exatamente, né? Humanização daquela parte que está muito robótica ali, né, do site, e você traz para um atendimento pessoal, né, para dar aquele carinho, né, pro cliente. Outra coisa que a gente está falando de mensagem, que tem muita gente que tem muita restrição em fazer, é colocar o contato do WhatsApp, sabe? E quando eu falo contato do WhatsApp, não é botar o número lá, não. É colocar, tipo, um balãozinho à direita, parecendo realmente um chat, entendeu? Para as pessoas entrarem, ficar fácil, né, delas entrarem em contato. Muita gente tem essa restrição porque fica com medo do volume, né? Que realmente dá trabalho ficar respondendo os clientes e tudo mais. Mas, cara, hoje, as principais marcas que a gente trabalha, a maioria faz muita venda pelo WhatsApp também, sabe? Quando você joga uma pessoa dentro do site, ela vai para o WhatsApp porque ela tem dúvida. Temos casos aqui de marcas que tem 60% das vendas de WhatsApp, né? Mais ou menos. Porque é um ticket mais alto, é um produto, né, mais específico, que as pessoas têm dúvidas, querem entender melhor, sentir que é mais palpável aquele produto, né? Ver quem está ali por trás, se é realmente aquelas pessoas que estão aparecendo no Instagram que está por trás daquilo ali. Sim. Muitas vezes, quando você está comprando em um marketplace, né, por exemplo, a Amazon, o Mercado Livre, vários outros, né, você tem aquela chancela.
que, né, te dá uma segurança que você está comprando naquela loja que é super conhecida. Então, mesmo que, né, você não está comprando diretamente dela, você está comprando de uma pessoa que está vendendo ali dentro, mas você tá passando o seu cartão ali. Então, você tem uma certa segurança. Agora, quando você está comprando numa loja que você nunca comprou, ninguém conhece, é totalmente né, desconhecida para você. Uma coisa nova, né? Uma coisa nova, você fica com receio. Então, ainda mais hoje em dia, que tem muito golpe e tudo mais. Então, assim, você tem que mostrar para o seu cliente que aquilo que você tá, que a sua loja, a sua empresa é segura, é verdadeira, né? é real e não vai ter problema nenhum dela fazer a compra ali. Sabe uma coisa muito massa que eu vi? Não, mas só para completar, porque assim, quando você coloca o WhatsApp lá, é meio que você falando, olha, eu tô aqui, vem conversar comigo se você eu não quiser. tenho medo de conversar com você. Eu não tenho medo de conversar com você, eu sou uma pessoa real, sou uma empresa real e tô aqui para te ajudar. Entendeu? Muitas vezes a pessoa só quer ver que tem. Não necessariamente ela vai falar. E aí, isso já é o suficiente para ela ficar segura e fazer a compra, sabe? É uma coisa que eu vi há pouco tempo atrás, achei muito legal. É uma marca que, assim, as clientes mandam mensagem, né, pelo direct, por exemplo, e aí a vendedora da loja responde já com vídeo, né, falando, nossa, Ana, olha só que legal, aqui essa peça ela é desse jeito, você pode vir aqui e experimentar, eu já coloquei ela aqui no meu corpo para você ver como que é, olha só como, como ela fica aqui no corpo. Isso dá um trabalho, né? Mas você gera uma experiência. Você dá a experiência de estar dentro da loja, só que virtualmente. Exatamente, mas assim, a taxa de conversão é altíssima. É altíssima, entendeu? Você humaniza e personaliza o atendimento em um ponto tão absurdo, né, que a maioria das lojas, das marcas não faz, né? E, pô, a cliente fica super feliz, né? E você está falando de humanizar, né? Outra forma de humanizar também com questão de conteúdo, né? Com o conteúdo que você produz. Fazer isso para um cliente, né? Não é o mesmo efeito, mas é similar a quando você faz essa prova, por exemplo, né, looks e tudo, para o seu público em geral, né? E inclusive a gente tá falando de conteúdo, né? A gente tem um outro episódio que a gente falou de conteúdo com o Fábio Manente, né? E inclusive quem tá vendo aí e não viu, acho que é legal dar uma olhada. A gente pode botar o link. Coloca um card aqui ou aqui em cima. Tá bom. Beleza. Mas é meio que isso, né? Tipo assim, você tá gerando conteúdo, só que de uma forma personalizada. Isso. Né? E é legal pensar... E esse conteúdo tem que ter qualidade, né? Não é de qualquer jeito também. Não é aquela foto estourada com o flash no espelho, sabe? Com a câmera frontal ali toda desfocada. Então, assim, tem que preocupar também com a qualidade desse conteúdo, né? Porque não é fazer por fazer. Sim. Você tem que fazer com qualidade. Agora, falando sobre, né, ainda sobre esse negócio que você comentou de gerar essa experiência personalizada de atendimento e para aumentar a conversão, tem uma coisa importante também, que é essa visão de que não é o meu cliente que tem que se adaptar ao meu jeito de vender, ou à minha loja, ao meu site, ao meu produto. É eu que tenho que me adaptar ao que o meu cliente precisa para poder fazer a compra, né? Então, se o meu cliente precisa falar comigo para comprar, eu vou falar com ele. Sim. Eu vou botar uma pessoa para atender. Muitas pessoas são resistentes, né, para fazer isso. Sim, geralmente você quer que a pessoa... Você imagina um método de venda perfeito que você gostaria de ter. Você quer que... Todo mundo quer a maneira perfeita de vender, né? Quer entrar, que os clientes já cheguem, já comprem, não mandem WhatsApp, não dê suporte, não devolva peça, porque devolve peça também. Não gere boleto, pague tudo no cartão. Paga tudo no cartão, sem parcelar, porque aí ganha mais, né? Sim. Então, assim, claro que a gente sempre busca o cenário perfeito para todo mundo, né? Mas não é possível, você tem que se adaptar ao que o seu cliente precisa de você para fazer aquela compra, senão... Esse exemplo do boleto que a gente estava falando de mandar de novo a segunda via, né, por exemplo... A gente já viu isso acontecer, sai de uma taxa de conversão de 25%, 20% a 30%, bater 50%, 60% de conversão de boleto, em casos específicos, claro, não é todo mundo que faz essa conversão. Mas isso traz, e você diminuindo o tempo de boleto, humanizando esse atendimento, e falando assim, aqui pessoal, já está aqui separado. Então já gera uma expectativa e um comprometimento melhor para a pessoa, né? Fala assim, olha... Só depende de você, tá aqui para enviar, né? Tá pronto, a pessoa já fica enviar, tipo assim, só você pagar. Eu já quero receber rápido, então vou pagar. E uma coisa que eu percebo é que assim, hoje o consumidor ele é muito carente de um bom atendimento, sabe? Tipo, a gente vê muita gente vendendo muita coisa, mas não gerando uma experiência tão legal assim, né? Então,
quando você faz alguma coisa nova, você consegue personalizar um pouquinho mais a sua forma de atender, você já gera um nível de encantamento naquele cliente absurdo, né? E assim, um ponto que eu acho muito importante também, para essa experiência ser boa, é ter o menor número de passos possível, né, para essa pessoa finalizar essa compra. Porque todo mundo é preguiçoso. Se eu faço você entrar em 10 páginas para finalizar uma compra, vai chegar na terceira ou na quarta, você vai ficar com raiva. Você tem que ajudar a sair. pessoa a ir pro próximo passo, né? Sim. Abrir o caminho, né? Porque aquele botãozinho, aquelas duas opções, comprar agora e adicionar o carrinho, é ótimo, porque se a pessoa só quer comprar uma peça, ela já vai direto pro checkout. E o checkout transparente é maravilhoso, porque ali ela já coloca o endereço, já coloca o cartão e acabou. São 2 passos, ela entrou, 3 na verdade, ela entrou no site, comprou e finalizou a compra, né? Colocou os dados e finalizou. Na própria home ele já pode clicar em comprar agora muitas vezes, né? Sim, exatamente. Então, esse negócio é importante, porque tem, sobre plataforma também, né? Tem plataforma, às vezes tem jeito de configurar e as pessoas nem configuram, mas tem plataforma que você tem que entrar na home, aí você clica no produto, o produto abre, você põe no carrinho, aí você tem que procurar onde está o carrinho ali para você clicar lá e finalizar a compra. Ao invés de ter um compre agora que você já clica e já tá... Não, eu já vi um de produto específico, em que você entra no produto, tem uma landing page do produto com uma copy, claro que uma copy, assim, foda, né, também, gigante, uma copy gigante do produto que a pessoa vai comprar. Lá embaixo tem, quero comprar o produto. Aí sim ela cai na página de compra. Aí tem que... E aí ela tem que adicionar no carrinho, aí ela vai finalizar essa compra, então assim... Você perde muita gente nesse processo. A pessoa já vai olhando para assim, eu tenho que ler um texto para fazer essa compra. Claro que tem casos que é necessário, né? Se você vê que é necessário isso para você fazer a venda, tudo bem. Mas a maioria das vezes não é, principalmente quando a gente tá falando agora de e-commerce de moda, né? Geralmente não tem muito segredo, né? Exceto que seja uma peça muito inovadora, muito conceitual, né? E claro que uma copy também é muito importante, né? Só que copies longas para produtos, vamos dizer assim... que não tem muita dúvida, né? Você tem que falar da ocasião, você tem que falar da qualidade do material. Tem outro barulho aí, ó. Volta? Peraí. Continua. Vai. Você tem que falar da ocasião, né? Você tem que fazer uma copy legal, falando de... esse produto, são essas as medidas, é esse o material, ele veste... O caimento é muito bom, ele é um vestido pra noite... E você combina ele com algumas coisas, sabe? Alguma coisa assim, que não é muito grande, porque também fica aquele preenchendo vazio ali, fica uma cópia esquisita, parecendo aquele lero-lero, né, mesmo? Sim. A descrição é muito importante, né? Mas no caso de quando a gente tá falando de moda, o visual é fundamental, né? Tipo, ter opções de imagens para a pessoa entender o que é o produto. Então, a gente tá falando, vamos supor, de uma bolsa, um acessório, né? Ter ele em vários ângulos, ter várias perspectivas, né? Uma perspectiva, ter uma imagem ali dentro daquela página que mostra o tamanho, entendeu? Que fica claro para a pessoa qual que é o tamanho daquele objeto, não só em dimensões, mas talvez uma referência, né? Então, se você tá com uma pessoa, você vê se é pequenininho, se é grande, às vezes, imagens que façam com que essa pessoa já se imagine com aquele produto, usando aquele produto. Mas assim, basicamente, quando você não consegue passar, às vezes, nas imagens, né? Você pode passar isso na copy, né? Essa experiência de ocasiões, tamanhos, né? Como eu estava falando, só que você pode demonstrar isso tanto na imagem quanto na copy. E você pode fazer nos dois também, né? Sim. Você pode fazer um complementar. E uma vez também a gente já trabalhou com... Você pode colocar no texto essas questões também de tipo assim, características que são intangíveis, né? Por exemplo, né, é bom para usar na praia, sei lá. E fala talvez do peso, né? O tecido leve, o tecido... o toque na pele é gostoso, entendeu? Sei lá, alguma coisa versátil, essas coisas assim. Uma coisa que é intangível, não é tipo característica técnica, mas que gera valor, né? Verdade. E humaniza aquela relação ali também. E uma... Esse moletom é perfeito para assistir aquela série do Netflix, maratonar aquela série Netflix com o mozão. Mas assim, esse lance aí de copy também tem que tomar cuidado, porque assim, o comportamento das pessoas que a gente falou antes, né? É preguiçoso. Então, você vai lá, escreve uma copy gigante. Copy objetiva, né? Assim, hoje a gente recebe mensagem de WhatsApp. Se ela tiver mais de 3 linhas, a gente já não lê, né? Eu faço leitura dinâmica. Mãe, né, Eu falo leitura dinâmica. Não dá. Então, assim, não adianta. Lê só o comecinho da frase ali e vai descendo e vai imaginando o resto, né? Você completa mentalmente.
Aí responde com áudio, né? Responde com áudio de 5 minutos. É. E no final manda um de 20 segundos falando assim, em resumo. É o áudio podcast. Exatamente. O Gustavo é mestre. pelo Pra WhatsApp. quem não sabe, o Gustavo é mestre nisso. Ele manda um áudio de 5 minutos, manda um podcast pra você escutar. E no final vem um embaixo assim, em resumo, vamos fazer isso. Não, pior é quando eu não faço isso, isso eu faço. Mas o pior é quando você manda no final e fala, mas um outro áudio falando assim, mas não, esse não é urgente, não precisa ouvir esse áudio agora não. No final. Eu já recebi isso muito. Isso aí, assim, não é pra fazer não, tá? É só uma opinião minha. Aí já veio o podcast inteiro, né? Uma outra coisa legal, muita gente pergunta, né, pra mim quando a gente tá no processo lá de venda e tal. Eu trabalho com produto físico, né? Eu tenho estoque, eu tenho produção, eu tenho que fabricar. Então, assim, como que eu faço para poder equilibrar isso com o tráfego pago, com as campanhas? Né? Eu consigo né, medir isso para não, talvez, gerar um desconforto de vender alguma peça que eu não produzi, que eu não tenho? Como que vocês acham que a dinâmica do tráfego pago se encaixa nesse processo de venda de Controle de estoque. de controle de estoques e tudo? Tem alguns aplicativos e programas que fazem esse link, né? Entre o site e a parte física, né? Mas assim, sobre a questão da preocupação, eu acho que, assim, a primeira coisa, tem que primeiro ter o problema para poder ter a solução, né? Assim, muita gente fica preocupada, nem cresceu ainda, nem tem os clientes novos, Às vezes nem não fez tá vendendo. nem venda ainda, né? E já tá assim, querendo comprar mais nem coisa, tem né? Aumentar demanda, estoque. mas tá preocupado com isso também, sacou? Então, assim, cara, esse é um problema muito bom de ter. Depois que você tiver ele, você consegue pensar em formas de resolver. Mas tem uma questão que é o seguinte: quando você está iniciando um processo de escala, seja via tráfego ou seja via influencer, ou enfim, vários, né, qualquer modelo de escala, você tem que estar preparado para poder vender pelo menos um pouco mais do que aquilo que você está vendendo hoje. A gente vê né? também muitas pessoas querendo assim, eu vou te mandar as minhas últimas peças e faz um carrossel com todas. Uhum. Putz, se já vendeu a que vendeu primeiro, já vendeu 2, por exemplo, 2 produtos ali, já quebrou era. o carrossel, você já tem que começar aquela campanha de novo. Às vezes ela rodou 2 dias, aí Nem deu tempo de nem otimizar começou ainda. Você tem que estar utilizar, né? preparado para poder vender mais do que você vende. Você não precisa estar preparado para vender 20 vezes o que você vende hoje, logo agora, né? Mas você tem que estar preparado para poder dobrar o seu nível de vendas, né? De entrega. Então, para crescer, você precisa preparar para crescer. Então, você precisa, às vezes, realmente fazer um estoque um pouco maior, produzir um pouco mais, entendeu? E estar preparado. Agora, você vender e não ter a peça não é nem um problema tão grave. Porque, assim, na pior das hipóteses, vamos supor, se você Você estiver cancelar a fazendo... compra e pede desculpa, né? cancelar a compra. Se você estiver fazendo tráfego, de fato, e seus produtos estão acabando, para aquelas campanhas, entendeu? Você pode parar as campanhas, né? Você não Exatamente. vai ficar... E tem um problema também, que é uma coisa da questão do estoque também, e a antecipação. Hoje nós gostamos de começar a falar com os clientes sobre a Black Friday, por exemplo, a gente começa a falar disso em julho. Uhum. Vamos preparar, já vamos ver o que tem de estoque anterior, o que você já pode ir preparando. Vai juntando aí para comprar coisas novas, preparando a estrutura, deixando tudo certinho. Muitas vezes a gente vem falando isso mês a mês, né? Às vezes 2 vezes no mês, vai falando, vai chegando perto, vai falando mais, vai falando mais, vai falando mais. E quando chega de fato a hora de fazer a Black Friday, a pessoa fala, putz, meu estoque tá acabando. Você tem que se preparar, cara. Nossa, eu não pensei em nada ainda. A gente fala, putz, mas a gente tá conversando sobre isso. Mas eu tava com outros problemas. Sim. Às vezes a gente tem que antecipar algumas coisas também, sim. né? Já tem que pensar um pouco na frente. Uma coisa que eu sempre falo também é que, assim, apesar da gente ter o processo do tráfego pago que tem o processo de otimização das campanhas e tudo, a gente tem um certo controle no que diz respeito a volume, né? Então a gente consegue escalar, consegue reduzir, consegue controlar isso um pouco... Quando você está fazendo, tipo, já há algum tempo e tem métricas, né? Basicamente, você chega num ponto, né? Quando a gente está falando de tráfego, você chega em um ponto em que você fala, quanto você quer vender no mês que vem? Eu quero vender tantas peças. Então a gente calcula ali mais ou menos qual é o custo de aquisição, né, do cliente. E aí você já meio que provisiona ou você já sabe quando você precisa investir para poder ter aquele número de vendas, né? Não é achismo, né? Chega nesse ponto em que você tem isso. Quanto você quer vender? Eu quero vender 50 mil reais no mês que vem. Estamos vendendo quanto? 30. Então, beleza. Vamos escalar um pouco, né? Vamos escalar as campanhas. Não quero colocar mais... Enxuga um pouquinho mais essa campanha.
putz, já estamos otimizando essa campanha, já tem 4, 5, 6 meses, saímos ali, aumentando o ROI. Como que a gente vai praticamente dobrar o faturamento sem aumentar essa escala, né? Tem uma coisa que acontece é que às vezes, assim, tipo, por exemplo, vamos supor que você tem uma campanha que tá com um clique a R$1, né? Muitas vezes abaixar esse clique de R$1 para 50 centavos é fácil, né? De 50 centavos para 25, Já é bem mais difícil, vai né? ficando mais difícil. De 25 para 12, às vezes é impossível, entendeu? Às vezes é muito difícil. Se você tem uma campanha que já está tendo lucro, né, muitas vezes é mais fácil você dobrar o investimento para poder vender o dobro do que abaixar o custo de aquisição pela metade. Entendeu? E tá tudo bem. Se dá lucro, tá tudo bem. A gente tem que ter uma percepção que você precisa investir para poder ter o retorno, né? Então, assim, você não tem que necessariamente diminuir o custo o tempo todo, nesse caso, né? Porque cada vez fica mais difícil reduzir o custo, né? Exatamente. Uma coisa que as pessoas não têm a perspectiva de que cada dia que passa são mais pessoas na internet, mais pessoas colocando dinheiro, o leilão fica mais caro, as campanhas vão ficar mais caras, então, putz, a gente tem um ROI legal, vamos escalando, vamos aproveitar que tá com ROI legal agora, assim, às vezes a gente vê ROIs absurdos, né? ROI de 80, ROI de 90, ROI de 100, e a pessoa fala, vou escalar pouco, vamos colocar mais um pouquinho. Putz, vamos surfar essa onda, né? Exatamente, Porque daqui a 2 a 3 anos, no ano que vem, já não vai ser a mesma coisa, né? Sim, vai então, mudando, cada dia né? mais esse ROI não vai ser a mesma coisa com o mesmo dinheiro. Se a gente coloca 10 mil, Você vai os ter que 10 pagar mil cada não vez vai- mais caro para trazer o cliente pela primeira vez. Exatamente. E assim, além dos pontos que a gente tem, por exemplo, uma Black Friday, um Dia das Mães da Vida, a gente tem variações, né, de custos o de leilão tráfego, fica né? muito caro, né? O custo para anunciar é muito caro, porque as pessoas estão querendo jogar o jogo com mais dinheiro, com promoções agressivas, e mais pessoas vão entrando para esse nicho também, né? Cada dia que passa, principalmente quando vai chegando na Black Friday, sim, a quantidade de empresas novas que chegam ali para começar a anunciar, né? É altíssimo. É altíssimo, né? Então, E isso entra também uma questão que é essa chamada que você faz para poder, né, trazer o seu cliente para dentro ali do seu site, ou enfim, do seu processo de vendas, né? Porque a gente está falando muito aqui de processo de conversão, falamos né, da questão do estoque, né, do pós-venda, mas trazer a pessoa para dentro do site é um desafio muito grande, né? Sim. E hoje a gente vê lá que tem meio que um padrão, sabe? Isso é uma coisa que eu não sei se a gente já conversou sobre isso, então eu vou falar. Mas, basicamente, quando você tem um bom produto, né? Beleza, a pessoa precisa daquele produto, ok. Mas tem geralmente 2 pilares, assim, de gatilhos, vamos dizer assim, que fazem com que a pessoa compre mais fácil, sabe? Que é, geralmente, uma oportunidade, sabe? Ou um conceito assim mais, vamos falar assim, de exclusividade, sabe? Então é geralmente um ou outro. As marcas, elas geralmente investem mais em uma dessas ofertas do que na outra. Geralmente é uma ou outra, né? Tem as marcas que fazem os dois. E quando eu tô falando de oportunidade de exclusividade, eu tô falando de quê? Tipo, oportunidade seria, por exemplo, frete grátis, desconto, compra uma coisa, ganha outra. e a gente já viu várias vezes acontecendo também. Lojas de high ticket que chega numa Black Friday, por exemplo, trazem um cliente com uma promoção absurda, né? Um produto, uma roupa que custava R$1.000, vendendo ela por 300, 350, a pessoa compra e depois ela faz recompra nos lançamentos, porque Exatamente. provou, gostou e viu, sentiu palpável que realmente vale esse preço. E eu comprei uma oportunidade muito boa. E é muito isso, porque assim, tem essa ponto da oportunidade, né? E tem esse outro ponto que é mais, vamos chamar assim de exclusividade, né? Mas que Poucas peças, né? Que é o que? Geralmente é o final de estoque, né? Últimas peças, lançamento, peças Consulte novas, tamanhos disponíveis. exclusivos, né? Toda essa pegada de tipo que geralmente você vende para o cliente que já comprou. Normalmente, a oportunidade, o frete grátis, né? a promoção, o compra uma coisa, ganha outra, a vantagem, vamos dizer assim, né? Naquela compra, ela traz o cliente novo. O cliente novo comprou, entendeu? Agora, o cliente que já comprou, ele gostou daquela marca, ele está alinhado com aquele conceito, ele começa a querer mais os produtos que têm essa exclusividade, assim, entendeu? Que é novo, que é o que está acabando, é o que só ele vai ter, sabe? E é o mais caro, é o que não vai ter desconto, geralmente, né? Então, se você tem na marca, né, na sua marca,
você consegue fazer os dois, é o melhor dos mundos. Porque você vende bem para quem é novo, bota cliente novo dentro do seu funil e tá sempre vendendo para o cliente que já comprou, né? Sempre com novidades e tudo mais. Entendeu? Agora, uma coisa que tem que tomar cuidado é para não inverter isso, achar que o meu cliente não quer desconto ou ele não quer frete grátis. Meu cliente, ele quer... Todo mundo gosta de oportunidade, Todo né? mundo gosta. Não importa o valor do seu produto. É aquela frase, né? People buy good deals, né? Como é que As é? pessoas compram Boas oportunidades, boas né? oportunidades, Ah, tá. né? Então, assim, falando um pouco meio quebrado, Agora que eu né? entendi o que você falou. Falando Inglês, assim, Fala, você tá louco? falando meio misturado tá aqui da entrada, do meio, do site, da conversão, da pós-conversão, né? Assim, fala um pouco misturado, né? Desde a entrada, da qualidade do Instagram, do site, da conversão, do pós-conversão, né? Meio que fizemos uma mistura aí. São, assim, diversos assuntos que a gente pode desmembrar aí dentro desses, né? Passando para vocês um pouco das experiências que a gente tem, de tudo que a gente vem trabalhando, vem observando do mercado, para dar boas ideias para vocês, né? E se alguém tem mais alguma dúvida, algum assunto legal para a gente debater nos próximos podcasts, deixe nos comentários aqui. Não esqueça de inscrever também, ativa o sininho para poder receber todas as notificações dos nossos vídeos. As redes sociais estão aqui na descrição. E muito obrigado por todos vocês Vamos aqui. que vamos. Valeu. E bora vender mais, pessoal. Valeu!